fui entrevistá-lo porque me pediram para escrever um texto sobre a obra dele, então eu tinha um pouco mais de responsabilidade aí do que estar numa banca junto, ou alguma coisa assim, e não consegui tirar nada dele, nada. Aqueles harmônicos inferiores foi o máximo que ele inclusive disse que aquilo não tem o menor fundamento, segundo a ciência, mas ele acha que tem. Foi a coisa mais importante que eu tirei tecnicamente sobre a obra dele, do próprio compositor. Ele é um cara que escreve pouco. Então eu me senti no direito, inclusive, de não saber nada a respeito das coisas que eu faço. É isso. E, enfim, ele consegue compor sob uma ausência conceitual quase que absoluta, né? E claro que isso passa por outros canais, né? Outra coisa que depois eu descobri sobre a obra dele, que eu acredito nessa, exatamente porque é um conceito totalmente vagante, que é a chamada transtonalidade, né? Porque a obra dele, acho que se converte numa obra tonal mesmo, mas não é bem tonal, né? Então esse trans está aí para atrapalhar um pouco essa ideia, né? E a gente, enfim, um homem que compôs muito e nunca desenvolveu nada a respeito da sua obra, conceitualmente, embora tenha feito uma obra conceitualmente até relevante em muitos aspectos, né? A gente conhece pouco de estudo. Aí me lembrei também do Santoro, de um trabalho que eu orientei sobre a obra do Santoro, por ser brasileiro, que a gente tinha que achar séries dodecafônicas na obra do Santoro, porque dizia-se que aquilo era dodecafônico. E a gente achava de vez em quando uma série dodecafônica e o resto era nada, entendeu? Então era isso. Era de novo, a ausência de qualquer referência externa, conceitual, dirigindo a atividade de um compositor, né? No caso do Almeida Prado, do Santoro também, eu acho que é uma exigência do século, a gente tem que falar, né? Falar. Tem gente que tem esse talento, né, de falar ou de entender aquilo que faz também. Talvez seja mais entender aquilo que faz do que falar sobre o que faz, né? E música um pouco mais aberta, que você não tem toda essa hierarquia rítmica necessária que a gente estabelece para fazer transcrição, para poder nós próprios para entendermos mais a música, né? Uma música que talvez já seja uma música do passado, né? Então eu estou entendendo mais isso. Mas no início, mesmo quando a gente pega ritmicamente um negócio determinado, eu estou achando que ele já não tem mais essa necessidade grande. E eu estou falando disso assim porque eu acho que é uma coisa que tem a ver falar disso, porque é um público que precisa ser um público que gosta, que pratica um pouco de música contemporânea para entrar no universo da música étnica, de algumas músicas étnicas, né? Porque tem um fator aí do desconhecido, né? Uma coisa desconhecida também que a música contemporânea propõe a gente, né? De entrar em searas nas quais a gente não está perfeitamente. Espero, não sei se vocês têm um domínio total das coisas que estão implicadas na sua música, né? Na música que você mesmo escreve ou na música de outras pessoas, né? A gente é obrigado a ouvir a coisa de uma maneira aberta. E como ele falou que eu estava meio interessado e eu acho que a música africana ela é uma música escura também. Isso talvez seja uma ideia, é uma música grave, é uma música que se enrola todo ela tem uma questão de sonoridade também que eu acho que a minha música traz um pouco aí, pela questão harmônica, que eu vou mais atrás dessas sonoridades, me sinto mais à vontade buscando certos tipos de sonoridades que não deixam brilhar muito o aspecto sonoro, tá? Então acho que tem esses dois aspectos, uma flutuação rítmica
está proposta, embora exista o conceito de pulso, de batida constante, que minha música não tem, mas ela tem uma ideia de flutuação rítmica que às vezes torna ela um pouco difícil de ser executada, e tem uma questão de uma cor também que eu acho parecida aí, né? Como ele escreve sobre essa música também não, é um não africano, né? Um americano, que tem um lá que eu gosto muito, em que ele faz uma nota dizendo que ele dançou por muitos anos essa música e tudo. Mas ele está se contrariando nos últimos textos dele de uma forma extraordinária, quer dizer, ele está dizendo, porque o que diziam atualmente? Que eles eram sincrônicos e que mesmo que eles saíssem um do outro, ele tinha a noção que todo mundo teria de uma mesma arcabouço rítmico. Tá? Seria uma pulsação mínima comum. Tempo forte. Tempo forte ou não, tempo forte. Não, iam até o ponto do tempo forte. Todos mantêm o tempo forte, tá, o tempo independentemente se o que ele esteja tocando, o tempo forte está em outro lugar. Eles defendiam. Além das subdivisões mínimas. Em cima das divisões mínimas, né? Do pulso. O pulso, tudo bem. As primeiras teorias entendiam que existia um pulso e que existia um número de pulsos, que é o compasso. Que até aí tudo bem, é fácil. Um pulso, uma colcheia e 12 colcheias. Agora tinha um compasso de 6x8, 2x8, seja lá o que for. Não falavam disso, porque se perdiam mesmo, né? E esse que eu gostava muito, agora chegou um cidadão que é africano, dizendo que os africanos pensam complementarmente. Agora é tudo mais fácil. Se a gente pensa complementarmente, resolve tudo. Eles não estão sendo obrigados a ouvir todos o ponto forte no meu lugar. Ponto final, acaba o problema. Né? Você não acha? Não, eu acho. Se você vai dançar, você tem que escutar de um jeito. Tem lá um chocalho para te ajudar, ou tem um outro instrumento que está te ajudando. Se você... Também o que mais você vai fazer lá? Cantar, de repente. Aí você vai se orientar, talvez, por uma das partes presentes. Você nos tambores. Essa parte em geral é o timeline ou não? Pode ser no timeline. O timeline serve para outras coisas. Começou falando do Almeida. Oi? Começou falando do Almeida, do Santoro, e criando um pouco essa introdução sobre essa desculpa, né? Essa desculpa de não ter um conjunto conceitual, um discurso anexo ao fazer composicional. Mas de alguma maneira imagino que você tem alguns problemas que te interessam na composição, que as peças se relacionem numa perspectiva até histórica dentro do seu processo como compositor. Que algumas questões te persigam, imagino. Será que a gente poderia saber alguma? Pois é, né, Valéria? Será Eu que você fiz quer uma apontar agora. alguma coisa? Curiosidade, assim. Eu adoraria, se isso for verdade, eu adoraria um dia descobrir. Mas, de fato, eu fiz uma agora, uma coisa que estava sobrando lá em casa. Mostrei aquela peça do violino solo, e sobrou um pedacinho de um negócio, vou fazer uma coisa com isso, né? E estava trabalhando, tinha que esticar. Aí fui vendo muita coisa semelhante a tudo que eu escrevi, né? É muita coisa, é muito curioso isso, né? Que é uma tendência um pouco romântica, neorromântica, que está presente, acho mesmo quando está uma coisa muito confusa, ritmicamente, excessivamente carregada, eu acho que tem uma tendência meio neorromântica. E uma coisa que é dissecações, um termo bonito, né, que eu li recentemente, dissecações harmônicas, assim, uma coisa como se tivesse um corpo que você fica dissecando, né, aquilo também, e dentro do mesmo sentido, tudo isso muito parecido. Agora é inconsciente, né? Na hora de fazer, não tem... Você prepara um material assim? É? Você prepara algum material para composicional? Algumas vezes. Sabe? Pouco. Mas então, esse material vem da onde?
tem a ver com esses processos de dissecação? Ou tem algum gesto? Você vai no piano e... Vou bastante ao piano. E... É engraçado, eu nunca estudei muito música. Eu sempre estudei a música que eu quis estudar, né? Mas agora eu estou estudando um pouco. Então eu estava estudando as peças do Decafônico. Como compositor do Decafônico, como ele é ele é carregado mesmo pela música, né? Pelo serialismo, é uma coisa escravizante mesmo, né? E eu acho que eu nunca consegui me ater a um material Porque uma de jeito nenhum. E acho que estou muito bem embasado na Tem minha vários cultura, da companheiros. qual eu me orgulho. Estou muito bem embasado, é por isso que eu falo com tranquilidade no Almeida Prado, no Santoro, no Vila também, né? Cara, nunca... Tem um grupo aí querendo provar Que não é que assim. Vila recebia espíritos matemáticos. matemáticos e Pitágoras. isso, é. Eu não caio nessa de jeito, eu acho que ele tinha uma audição muito melhor que a minha, sem dúvida. Mas tudo era na escuta. Mas não tem nada contra também a pessoa. Estou vendo alguns compositores, vi aqui nessa sala, Lunsky, por exemplo, acho que é mais um relojoeiro trabalhando, né? Assim, acho legal, eu acho muito importante. Stravinsky fazendo isso, que eu estou vendo, se ele não tivesse feito isso, ele não teria feito o que fez. Uso muito. Mas eu ali acho na hora. aquilo, faço na hora. Uhum. Eu acho aquilo uma total anarquia sonora. Eu acho. Então aquilo me serve. E você calcula na hora enquanto você está Na hora, na medida em que eu quero uma alteração, então eu mudo alguma coisa na matriz, faço as operações e escolho coisas. Isso eu faço. Você também deve fazer. Vou lá um pouco mais, sim. Me deixaria mais tranquilo, né? Seguro, né? Ô, Rogério, pô, outro dia, vai. Matemática. É que você improvisa, né, rapaz? Já é diferente. Mas eu improviso sempre pensando em números. Sempre calculando. 3, 7, 5. Você não faz conta de cabeça. Sempre projeto. Raiz quadrada. As primeiras análises que eu fiz sempre foram percursos harmônicos, eu diria. Mas, Rogério, você tem material pré-composicional? Para improvisação, Não. Quando você compõe escrito. faz um certo tempo que eu não componho, mas sim. Mas não é a minha vez. O meu ema é tipo. Tá bom. Não preparei. Você não preparou a resposta? Não preparei. Ah, então tá bom. Mas tem. Vou preparar. Obrigado aí, gente. Pô, nós é que agradecemos, tá vendo? Ó, Pô, Marcos, só de registro tem 50 minutos.